você está no canal Espiritualidade Boas Histórias. Para você que nos acompanha, né? Fica aqui o nosso agradecimento, né? O nosso abraço. Para você que chegou, viu alguma boa história, curtiu, né? Gostou, deixa aí o seu like, né? Inscreva-se nós. O que vai acontecer em São Gotardo? Deve acontecer em São Gotardo, né? Os amigos espirituais já estão chegando aí com suas mensagens. Então, nós vamos contar para vocês uma delas, chamada Fechando o Ciclo. Deve acontecer em São Gotardo, né? Os amigos espirituais já estão chegando aí com suas mensagens. Então, nós vamos contar para vocês uma delas, chamada Fechando o Ciclo. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade. Lembro-me como se fosse hoje, ele me dizendo que criar filhos não era fácil. Depois de me repreender por alguma estripulia, né? E eu pensei comigo que não sabia do que ele estava falando. Afinal, eu era o filho travesso e não o pai do filho travesso, né? E para saber o que ele estava passando comigo, seria necessário que eu estivesse no lugar dele, vivendo a experiência que ele estava vivendo. Isso para mim era impensável, já que eu era um garoto vivendo a vida de um garoto, ou seja, sem a menor preocupação com nada, de um jeito completamente irresponsável. Contudo, hoje vejo que a observação do meu pai não foi tão desproposital assim. Naquela época, diziam que a mulher esquentava a barriga no fogão e esfriava no tanque de lavar roupa suja, né? Minha mãe, então, dona de casa, mãe de 3 filhos, era o filho mais velho, de repente se viu obrigada a acumular a função do meu pai, a função de pai de família. E isso significava ter de aprender sobre economia familiar, relações comerciais extrafamiliares e comércio exterior do lar. Ou seja, aprender a administrar o dinheiro, a poupar o dinheiro quando o dinheiro disponível não dava para bancar algum projeto familiar à vista, e a bem gastar o dinheiro disponível, aplicando bem. Não foi uma só vez que eu vi minha mãe levando as poucas joias que ganhara de presente do meu pai, né, ao penhor da Caixa Econômica. O sistema era simples, a Caixa emprestava o dinheiro, né, e minha mãe deixava as joias em garantia, né? Caso ela não pagasse o empréstimo, a Caixa vendia as joias no leilão de bens penhorados, né? Minha mãe se virou como pôde para criar 3 filhos pequenos. Vendeu o perfume da Avon, né? De porta em porta, quando tomou muita porta na cara das amigas. De manhãzinha, lá estava ela lavando no tanque as nossas roupas sujas e não saía da cozinha, né? Final de semana, ela fazia pão de batata, suco de melancia, bolo de chocolate. Eu vivia com a cabeça no mundo da lua, mas minha mãe não se importava com isso. Ela queria que a gente estudasse, arrumasse um bom emprego, que cada um de nós formássemos uma família, tivesse filhos e fosse feliz como ela era feliz. E isso era um caminho, um padrão, servia para todo mundo, independente se você vivia ou não na Terra ou na Lua, né? Já que eu vivia com a cabeça do mundo da Lua, né? Depois que fui educado e tinha as ferramentas que precisava para sobreviver no mundo material, que havia sido posto por minha mão no caminho da felicidade, cujo objetivo final era criar uma família feliz, eu comecei a ser assediado pela espiritualidade. Devo agradecer aqui, né, que eu nunca fui um praticante, devo esclarecer aqui, que eu nunca fui um praticante de qualquer culto ou religião. O máximo que eu fazia era ir à missa, né, de vez em quando, aos domingos, ou quando alguém morria e me via obrigado a ir à missa de 7º dia, casamento também estava nessa lista, e ocasionalmente algum batismo, já que minha mãe era católica e eu havia feito o catecismo, como todo mundo, portanto, para mim, a religião era um compromisso social, e esses compromissos faziam parte do pacote da felicidade. Era importante ser aceito socialmente, né? Visto como uma boa pessoa, alguém dentro dos padrões. Pois é, a espiritualidade começou a dar mó mole para mim, mas eu dei as costas para ela, pois o pensamento geral era que as coisas da espiritualidade eram para gente doida, né? O problema é que eu não sabia que a espiritualidade não aceitava desaforo. Eu havia me casado,
tinha uma filhinha, um emprego legal e tocava a vida numa boa. Quando minha esposa me colocou para fora de casa, e até hoje eu não sei por que ela fez isso. O fato é que cheguei um dia em casa, depois do serviço, estava cansado, e ela me botou para lavar uma pilha de pratos do tamanho do Monte Everest. E depois que terminei o serviço, ela me disse que aquilo era só aquecimento, pois tinha muita roupa para eu passar ferro. Mas aí eu disse a ela que não ia dar. E ela me respondeu que se não, se eu né, não estivesse satisfeito, com o tratamento dela, né, se eu não estivesse satisfeito com o tratamento que ela estava me dando, que pegasse minhas coisas e rua. Pô, foda, né? Faz quase 20 anos que isso aconteceu. Eu me casei de novo e ainda me pego pensando nessas coisas. Porém, sem mágoa. Porque se não fosse pela tempestade emocional que se abateu sobre mim, eu não tinha saído do meu quadrado e ido em busca de respostas para o fracasso do meu projeto de felicidade, né? Foi nessa busca que dei de cara com ela, com a espiritualidade. E ela me apareceu com a cara do Allan Kardec, né? O codificador da doutrina dos espíritos. Uma doutrina complicada a beça, ainda mais para alguém que nunca lera a Bíblia ou prestar atenção no que o padre dizia na missa, que tinha alergia ao evangélico, morria de medo de fantasma e achava que as religiões de matriz africana eram coisa de macumbeiro, né? E que macumba era escrever o nome daquele que se deseja mal no pedaço de papel e costurar o pedaço de papel dentro da boca de um sapo e deixar o sapo no meio de uma encruzilhada e as entidades do mal que se comprazem fazer os outros sofrerem, que passassem por lá, iam usar do sofrimento do bichinho para fazer um macumbado sofrer. Tá boa. Eu queria era viver a vida material, com tudo que eu tinha com tudo que ela tinha de bom, né? Café com creme chantilly, cinema acompanhado de pipoca, Coca-Cola gelada, sorriso e cheiro bom de namorada, jogar bola, botecar, contar piada, dar gostosas gargalhadas, sejam elas, né, as piadas boas ou ruins, tomar banho de mar e caminhar contra o vento, sem lenço nem documento, como diz o cantor e poeta Caetano Veloso. Discutir e brigar com quem quer que seja nunca foi minha praia. Não tinha o menor interesse por política e gostava de torcer para o meu time de futebol, mesmo que ele não fosse grande coisa. Porém, apesar da minha aversão ao extraordinário, não é que um dia de Natal, quando eu era pequeno, olhei para fora da janela lá de casa e não vi apenas a Serra do Curral, como eu costumava ver, mas um disco voador. E ao tentar chamar a atenção dos meus pais, para que eles vissem também, né, eles riram e disseram que eu tinha uma enorme imaginação. Acontece que o meu disco voador apareceu na primeira página do jornal Estado de Minas no dia seguinte. Está lá a foto para todo mundo ver. Mesmo assim, mesmo visto, testemunhado e fotografado, tem gente que não acredita em disco voador. O que não deixa de ser engraçado. O que me faz pensar que se o próprio Jesus aparecesse para a gente, em carne e osso, e fizesse uns milagres, a gente ia duvidar dele, ia dizer que era mágica, pois as coisas existem quando acreditamos que elas existam. Se desacreditarmos, mesmo que existam para todo mundo, para nós elas não existem. Você, amigo leitor, não faz ideia de como fiquei perplexo quando soube que, segundo a teoria da relatividade, o tempo não é absoluto, ou seja, não passa do mesmo jeito em todo lugar, como eu imaginava, mas que o tempo é influenciado pela velocidade e pela gravidade. Grandes velocidades fazem o tempo passar mais devagar. O mesmo acontece com a gravidade, né? Quanto maior a gravidade, mais devagar passa o tempo. Isso é uma coisa tão anti-intuitiva que eu só fui entender essa realidade depois que assisti ao filme Interestelar. No filme, a Terra se tornou um lugar inabitável, o homem precisa de um novo lar. É descoberto então um buraco negro próximo de Saturno, por onde as naves humanas passam e vão parar numa região do espaço onde havia alguns planetas potencialmente habitáveis. Os protagonistas descem até a superfície de um dos planetas que orbitava, né, o buraco negro, né? Eles ficam no planeta por apenas algumas horas. Contudo,
Quando voltam para a nave em órbita, encontram um velhinho no lugar do jovem astronauta que permanecera na nave. Esse fenômeno estranho se deve ao fato que o planeta possui uma enorme dilatação gravitacional temporal influenciada pela proximidade com o buraco negro, o que faz com que o tempo do planeta passasse mais devagar, ou seja, cada hora no planeta equivalia a 7 anos na Terra. O mais estranho ainda foi quando um dos protagonistas voltou para a Terra, onde havia deixado a filha pequena, encontrando-a já velhinha e cheia de filhos e netos adultos. No caso, esse protagonista também esteve no planeta onde o tempo passa mais devagar, né? Foi chocante ver que o protagonista estava tão jovem quanto seus netos, né? É uma coisa curiosa. Estamos acostumados com o tempo absoluto, por isso o tomamos como verdade absoluta, mas parece que o Einstein não quis aceitar essa verdade. Pelo visto, ele deve ter visto o mesmo disco voador que eu vi, ou um outro, né? Quem sabe? Porém, com certeza, aquele que todo mundo diz que ser fruto da imaginação. A espiritualidade não apareceu sozinha. Ela estava em companhia da morte. E até então, para mim, a morte era algo que eu queria que se mantivesse bem longe, apesar de saber que era inevitável, né? Contudo, que ela só batesse na minha porta depois dos 100 anos. Quando então eu já estaria um caco, um resto, pronto para que ela me levasse, que nem o lixeiro leva embora o lixo. Através da doutrina dos espíritos, descobri que o corpo morria, mas não o espírito. O espírito deixava o corpo quando o corpo já estava gasto e arrumava um novo para continuar experienciando a vida, pois, segundo a doutrina, só através da vivência é que seríamos capazes de adquirir as virtudes que nos habilitarão a viver entre os virtuosos em mundos mais felizes, né? Como tudo na doutrina era explicado, e as explicações satisfaziam a minha razão, principalmente a máxima doutrinária, né? Que é fora da caridade não há salvação, passei a frequentar a casa de caridade, né? Eu nunca tinha aceitado que só rezar me faria ganhar o céu da consciência tranquila. Isso ia contra a minha razão, né? A caridade fazia muito mais sentido, além do fato de que a caridade dispensa religiões e religiosos, santos e anjos. Ela depende apenas de você, do seu desejo de servir o próximo com a dose extra de amor, né? Já que todos estamos aqui para servir, querendo ou não, já que ninguém consegue viver sozinho. Todos dependemos de todos. Ou você acha que o lixeiro, o padeiro, o eletricista e por aí vai não fazem falta, né? O médico, o professor, né? O funcionário público. Bom, eu amo a mensagem recebida na casa que frequento, assinada por Dom Helder Câmara, né? Um padre católico entusiasta da caridade, em que ele diz que há 2 tipos de caridade, a com e a sem amor. Que a com amor é aquela que Paulo de Tarso fala quando ele descreve sobre o amor, né? Paulo de Tarso, apóstolo de Jesus, né? Ele, se você procurar lá no Google, né? O amor segundo Paulo de Tarso, aí você vai ver um belíssimo texto, né? Em que Paulo de Tarso define o que é o amor, né? Então tá, caridade, normal, sem amor. É quando o irmão está com fome e você dá ele um prato de sopa, né? Isso é caridade. Mata a fome do corpo do irmão. Caridade com amor é quando o irmão está com fome e você dá ele um prato de sopa quentinha. Tá aí a diferença. A primeira, né, a caridade sem amor, irá matar a fome do corpo. A segunda, com amor, a fome do corpo e também da alma. Trabalhar na sopa fraterna, participar do trabalho de visitação aos doentes, emprestar a minha atenção para quem precisava desabafar, tudo isso me fazia sentir bem melhor do que eu me sentia quando acabava de assistir as notícias de sempre na TV. Notícias sobre o aumento da miséria material e moral, guerras, fome, doenças, a multiplicação dos golpes pela internet, o crescimento dos casos de depressão por causa da intolerância, do abandono e do desprezo daqueles por quem fizemos de tudo e que supunhamos nossos devedores emocionais, né? Supunhamos, né? Quando o trabalho na casa de caridade acabava, eu saí de lá leve. Se a tristeza se fez sua amiga, se você está se tratando para se livrar da depressão, se a desesperança está lhe pesando o coração, recomendo que faça uso da prática da caridade como coadjuvante, né,
do tratamento aí de depressão que você está fazendo, né? Pois a caridade não tem efeito colateral, efeitos colaterais nocivos à saúde, e não causa dependência química, podendo lhe render simpatias ou, no mínimo, alguma atenção e boas conversas, né? E não há sensação melhor do que servir sem esperar nada em troca, pois a retribuição virá em forma de um sentimento de satisfação íntima, uma alegria indefinível, pois você fez algo que ganhou a aprovação da sua consciência. É bíblico que, se fizermos o bem desinteressado, será grande o nosso galardão. O que é galardão? A nossa recompensa do céu. Beleza? Bom, inúmeras foram as vezes que cheguei à casa de caridade com a sensação que estava carregando o mundo nas costas. E o peso do mundo foi ficando mais leve à medida que o trabalho se desenrolava, e quando o trabalho acabou e fui embora da casa, senti-me leve. E que recompensa poderia ser maior do que isso? Minha mãe não gostou muito de saber que eu estava frequentando uma casa de caridade, pois ela tinha como crença que o demônio morava dentro dela, uma crença reforçada pelos padres e pastores. Mas antes de morrer, 2 anos atrás, ela me chamou e me disse que estava satisfeita comigo, pois como eu era um filho mais delirante, né, era seu filho mais delirante, aquele que vivia com a cabeça no mundo da lua, né? Ela vivia preocupada comigo, mas, apesar das preocupações dela, eu havia conseguido estudar, criar os filhos e já tinha até tempo para me aposentar. E que, inclusive, havia tido força para reconstruir minha vida amorosa ao lado da minha atual esposa, depois da antiga esposa me ter me dado o cartão vermelho, né? Quando comecei na doutrina, vivia criticando os livros, fazendo pouco dos ensinamentos, dizendo para todo mundo que os espíritos eram gente maluca, mas isso acabou quando eu fui reclamar, né, com um mentor espiritual incorporado e um médium, que eu fazia de tudo que um bom praticante fazia para merecer a atenção dos espíritos. Porém, nenhum espírito familiar havia me aparecido até então, e o mentor me disse que eu, assim como todo mundo, andava cego, e que se prestasse atenção, veria que tinha um parente reencarnado na minha família. Bom, pensei que aquilo era cascata, mas, mesmo assim, me pus a pensar. E como meu filho mais novo havia nascido no mesmo dia de nascimento do meu pai, 24 de novembro, e que meu pai tinha uma mancha nas costas herdada pelo meu filho, concluí que o espírito que animava o meu pai era o mesmo que animava o meu filho, né? Contudo, eu sabia que isso era pouco para provar a reencarnação, mas não deixava de ser um bom motivo para eu passar a observar melhor meu filhote, né? Pois é, meu pai havia morrido, deixando 3 filhos pequenos. Eu tinha 9 anos na época, e meu irmão 6, e minha irmã nem 1 ano tinha. E a luta da minha mãe para criar a gente não foi fácil, apesar de ela me dizer, pouco antes de morrer, que sua vida havia sido maravilhosa e que eu não devia ficar triste por causa dela, já que ela realizara todos os desejos, assim como ter um marido, filhos e netos, e que eu me preocupasse em ser tão feliz quanto ela foi. De fato, quando olho para os meus filhos, sinto uma felicidade que só o amor incondicional pode proporcionar. E esse amor é exercitado todas as terças-feiras, quando saio com eles para comer pastel e beber Coca-Cola. Mas, de uma vez, me peguei com pena do meu pai, porque ele não viveu o suficiente para experimentar o prazer de botecar com os filhos crescidos, já que minha filha está com 34 anos e o filhote com 30. E, segundo minha mãe, meu pai era apaixonado com os filhos, né? A pena. Entretanto, semana passada, meu filho me disse que vai juntar os trapos com a namorada e que pretende, no futuro, ter filhos. Isso me fez pensar que o meu pai havia encerrado um ciclo quando desencarnou, que iniciara outro ao reencarnar como meu filho, e que o primeiro ciclo estava prestes a coincidir com o segundo, quando o espírito do meu pai continuaria de onde parou, podendo assim viver o prazer de continuar criando os filhos pequenos até que eles se tornem adultos, até que ele então consiga também viver o prazer que eu estava vivendo de botecar com os filhos adultos. Esse pensamento me fez pensar no filme Interestelar. É claro que associei o destino do meu pai e filho, né, com o do protagonista do filme, pois quando ele retornou ao planeta Terra e reencontrou com a filha que havia deixado criança, antes de partir para o espaço, tomou um susto por encontrar uma velha cheia de filhos e netos, né? Pois o tempo para ele havia passado mais lento do que para ela,
devido a uma incursão do protagonista a um planeta em que a gravidade distorceu o tempo, fazendo com que o tempo andasse mais devagar para o protagonista, né? O meu pai tinha 39 anos quando partiu para o espaço. Entre parênteses, né? A quarta dimensão, segundo o filme Interestelar. E eu, 9 anos. E voltou do espaço quando eu tinha 33 anos, quando do nascimento do meu filhote. Agora eu tenho 63 anos. E o meu pai reencarnado, 30. Portanto, quando ele voltar a ter 39 anos, se eu ainda estiver por aqui em carne e osso, testemunharei um interestelar familiar, a volta do meu pai da quarta dimensão no exato momento da vida em que ele se foi, fechando o ciclo. Quando então, talvez, ele já tenha filhos e talvez ele se vire para mim e diga que criar filhos não é fácil. Após reempreender a minha mãe reencarnada debaixo da pele de uma menina traquina, depois que ela aprontou alguma. E eu responderei a ele que, apesar de não ser fácil exercitarmos o amor incondicional, quando criamos nossos filhos, promove em nós um crescimento emocional que dificilmente alcançaríamos sem a experiência da família. E quando nós os vemos criados com suas famílias, nossos filhos, nós percebemos o tanto que somos felizes. Que bela história, né? Puxa vida, uma história emocionante, né? Que fala um testemunho, né? De um espírito, né? Ele contando a experiência dele com o pai, né? O pai dele desencarnou quando ele tinha 9 anos de idade e o protagonista da nossa história continua a luta dele, né? Se desenvolve, estuda, trabalha, casa, tem filhos, entra para a doutrina, né? Por causa das dificuldades do primeiro casamento, né? Provavelmente. E tem um rapaz, né? E dizem para ele, o espírito falou, você tem um parente aí debaixo da sua asa. Ele analisa, procura, meu filho, né? Ele nasceu no mesmo dia que meu pai nasceu, 24 de novembro, tem uma mancha igual do meu pai, então, parece que né, o mais óbvio, né? Mas mesmo assim ele tinha dúvidas, né? No entanto, né, o menino foi crescendo, o protagonista foi envelhecendo, né, até que o menino chegou aos 30 anos. Papai, vou casar, vou juntar meus trapos com a namorada. Aí o cara se tocou, cara, olha, quando meu pai desencarnou, eu tinha 39 anos. Né? E ele não pôde curtir aquilo que eu estou curtindo. Né? De botecar, comer pastel às terças-feiras com Coca-Cola com os meus filhos mais velhos. Mas aí o meu filho está com 30 e aí o protagonista da história pensa, poxa, quem sabe? Quando ele chegar aos 39 anos, que foi a época em que meu pai desencarnou, ele já não está aí com uma menininha, né? Uma menininha, né? Falada aí na história, né? Uma menininha levada, né? E ela vai se virar, e o meu pai, né? Meu filho, né? Vai se virar para mim e vai falar, nossa pai, essa menina é muito levada, o senhor não sabe a dificuldade de criar uma criança, né? Que por acaso é a mesma coisa que o pai do protagonista disse para ele. Quando o protagonista era uma criança traquina, e o pai dele falou para ele, meu filho, você não sabe como é difícil criar filho. Né? Isso tudo se passa na cabeça do protagonista da história. Ele analisando a situação, ele vê que as coisas da vida são perfeitas, né? Uma vez que você, aparentemente, né, a gente parece que algumas experiências não se completam, né? Tipo o protagonista, teve o pai dele, desencarnou cedo, e ele ficou, cara, como assim? Eu fiquei sem meu pai, né? A gente podia ter curtido tantas experiências interessantes. Mas a doutrina, né? O conhecimento sobre a realidade do espírito, da reencarnação,
né, levou o protagonista, né, a enxergar, né, na situação que ele está vivendo, uma mudança aí no espaço-tempo, né? Era como se o pai dele voltasse, né? Aquela mesma situação, o momento do desencarne, e em vez de desencarnar, ele continuasse vivendo, né? E o protagonista deixou de ser a criança, o filho do pai dele, e passou a ser um observador do pai cuidando dos filhos que o protagonista ia ter como neto, né? Então, seria a doutrina, né? Ela te dá aquela esperança de você poder completar, né, as coisas que incompletas, né, que mostra que na vida, na verdade, na nossa vida, está tudo certo, né? Deus está no comando, né? Que aquilo que aparentemente ficou para trás vai ser resgatado lá na frente, né? Então isso é uma coisa extraordinária, você não acha? De repente você descobre, né? Fala, poxa, eu tinha tanta vontade de estar com meu pai, né? Desencarnou, minha mãe. Eles não morreram, eles não acabaram. Eles estão por aí, né? E qualquer hora eles retornam. E de repente você está lá com a saudade do seu pai, com a sua mãe, ou com um parente querido, e de repente a gente voltou. Está aí debaixo do seu nariz aí, você não está vendo, que nem o protagonista, né? O espírito querer consulta, ele vai reclamar, poxa, eu estou trabalhando na doutrina, já li os livros tudo do Kardec, os quase 500 livros do Chico, já sirvo sopa, visito gente doente, faço caridade, não apareceu um parente para, né, veio se comunicar comigo. E o espírito fala, você está cego, aqui é assim como todo mundo está. Olhe direito, olha em volta, você vai achar o que você está procurando, né? Então, o que nos dá essa certeza é a fé, né? Eu adoro as explicações espíritas, né? A doutrina nos dá ótimas explicações, né? Eu estou fazendo um estudo, né, para poder a gente escrever continuidade desse trabalho do livro do Nex, né? O nosso mentor espiritual nos pediu para dar uma olhadinha, né, vídeos, né, matérias, livros sobre o ateísmo, né, para a gente ver o pensamento ateu. Então, eu acho interessante que o ateu não acredita em nada. Então, o cara não acredita em nada, então ele não enxerga nada. Né? Enquanto aqui o espírito enxergou o pai dele, né, reencarnado, e o pai voltando no mesmo lugar que ele deixou, para poder continuar, né, a vida dele, o ciclo de vida, ele poder usufruir do prazer da companhia dos filhos pequenos e também adultos, né, que nem o protagonista estava sentindo com os filhos dele. Né, o ateu não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em espírito. Morrer, vou morrer, vou virar pó. Triste demais, né, uma triste crença. Né? E hoje o ateísmo está em moda, né, está crescendo. Então, para ver aí a abertura da Igreja dos Ateus, né? Uma igreja que você vai ter, em vez de ter um padre, né, que tenta estimular a sua fé em Deus, em Jesus, né, você vai ter um ateu que vai tentar te convencer que Deus e Jesus não existe, né? Então deve ser uma igreja que não tem santos, né? Não sei como seria a missa numa igreja assim, mas que precisa de dinheiro, de recursos, como todas as igrejas, porque esses sites estão se multiplicando, né? E os livros, né, as explicações, é muito interessante. Uma coisa curiosa, né, me perguntaram, como assim o mentor espiritual está pedindo para você ver sites ateus? Porque o mentor espiritual, ele quer que a gente conheça, né, as diversas formas de pensar e as consequências, né? No livro Nosso Lar, o André Luiz, né, que é o protagonista, quando desencarna, ele era um cientista, né? Era um incrédulo, né? Ele não acreditava em nada. Isso custou a ele 8 anos nas sombras, né?
ele passa do plano material para o espiritual, né? Ele passa pelo umbral, né? E consegue chegar no mundo, né, espiritual. Mas, e desenvolveu lá, né? Aprendeu um bocado de coisas, escreveu livros através do Chico Xavier. Porém, existem espíritos que a gente sabe que tamanha descrença faz com que eles permaneçam no mundo espiritual até que apareça uma nova oportunidade de reencarnarem. Então eles ficam nas sombras, né, que chama de perturbação, né? O Kardec nos diz que eles estão na perturbação. Ficam lá desligados de tudo, né? E quando voltam à carne, eles, como não tiveram a experiência da espiritualidade, eles voltam do jeito que partiram antes, né? Eles são incapazes de viver a experiência espiritual, né? E como eles são incapazes, moram ao lado de pessoas que vivem espiritualidade plenamente, porque a gente vive da fé, né? Ainda mais em países como o nosso, onde tudo as coisas são um pouco mais difíceis. A fé é fundamental, né? A fé é fundamental, inclusive, para o cientista, né? Sem fé, a ciência não anda, ou não é? Mesmo o cientista, não, mas Deus não existe, não existe, não existe, mas se não é Deus, a fé não, que age através da fé dos homens, a ciência não andaria, né? O próprio Kardec era um cientista e era um cético, porém, ele não era cego, né? Então, através da ciência, ele encontrou o mundo espiritual, ele abriu as portas do conhecimento sobre o mundo espiritual para a gente. Isso é extraordinário, né? Eu acho isso extraordinário. Tem o pessoal aí falando dos livros do Chico, que tem absurdos. Aí eu estava vendo um material sobre física quântica, cara, quanta coisa louca que tem na física quântica. É uma dimensão diferente, né? Então, quando a gente está vivendo a dimensão material, então é muito difícil, né, a gente poder entender uma dimensão que não seja nossa. As nossas referências são todas materiais. Então, eu acho a obra do Chico extraordinária do ponto de vista que ele pega referências materiais, né, para tentar explicar um pouquinho do mundo espiritual, né? Então a gente está aí com naves espaciais rodando, né, o James Webb, né, o observatório, dando uma olhada no espaço, tentando ver se a gente enxerga mais longe, né? E aos poucos a ciência vai chegar lá, né? Haveremos de descobrir todas as coisas, porque está escrito na Bíblia, né? Jesus falou, tudo está escondido hoje, será revelado, né? A ciência haverá de revelar todas as coisas ao seu tempo. Mas a incredulidade absoluta, né, ela não revela nada. E pior ainda, ela nos impede de ver, de enxergar além, né? Pois é, eu espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Inclusive a história faz menção ao filme Interestelar, recomendo, né? Porque no Interestelar tem um encontro dos protagonistas com seres humanos da quarta dimensão, né? Eles encontram dentro de um buraco negro uma coisa chamada Tricerate, né, que é um cubo, né, quadridimensional, né? Então, no meu filme lá, depois procurem dar uma olhada, aí vocês vão entender melhor, né? Aí a gente já entra em uma certa física, né? O que é maravilhoso, né? É uma coisa maravilhosa. E até outro dia não tinha explicação, e a maioria das pessoas acha um absurdo, 4 dimensões, como assim? Pois é, mas tem sim, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fique com Deus e a próxima boa história.